eu gostaria de continuar pensando sobre o Deus da ressurreição e a ressurreição do Filho de Deus. A história é que a minha filha Bárbara, que tem 4 filhos e gosta muito de crianças, ela mandou para mim uma história no começo dessa semana, e a história diz assim, que dentro do útero da mãe, 2 gêmeos conversavam, antes de nascer, lá juntinhos, eles conversavam, e um perguntou para o outro: você acredita em vida após o parto? O outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto, e provavelmente nós estamos aqui sendo preparados para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro, bobagem, não há vida após o parto, que tipo de vida seria essa? O segundo disse: eu não sei, talvez haja mais luz do que aqui, talvez nós possamos andar com as nossas próprias pernas, e comer com as nossas bocas, talvez tenhamos outros sentidos, que não podemos entender agora. Ao que o primeiro retrucou: isso é um absurdo, andar é impossível, e comer com a boca, ridículo, cientificamente está provado, o cordão é o que nos fornece nutrição, e tudo mais o que precisamos, e sabemos que o cordão umbilical é muito curto, logo, a vida após o parto não tem fundamento científico, lógico. O segundo insistiu: bem, eu acho que há alguma coisa, certamente diferente do que está aqui, eu não sei explicar, mas talvez a gente não vá mais precisar desse cordão umbilical, desse tubo físico para nos alimentar. E o primeiro contestou: bobagem, bobagem, e além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá para falar conosco sobre isso? O parto é o fim da vida, e no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não nos levará a lugar algum. Bem, eu não sei explicar os detalhes, disse o outro, mas acredito que após o parto vamos encontrar a mamãe e o papai, e eles vão cuidar de nós. O primeiro respondeu: mamãe? Mamãe, você realmente acredita nessa história de mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, então onde está ela agora? E o segundo disse: ela está ao nosso redor, estamos cercados por ela, nós somos dela e nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro: bem, eu nunca a vi. Eu nunca vi. Se você quer acreditar, pode acreditar. Eu nunca vi, não posso vê-la. Para mim, mamãe não existe. Ao que o segundo respondeu: sabe, irmão, às vezes, quando a gente está bem quietinho e fazemos silêncio aqui no ventre, eu presto atenção, eu presto bastante atenção, e sabe o que? Parece que eu sinto a presença dela, eu ouço a sua voz amorosa falando conosco. E através dessa história, um escritor húngaro, ele tentou explicar para pessoas incrédulas a existência de Deus e a realidade de uma vida após essa vida. A nossa sociedade pecaminosa, materialista, hedonista, imediatista e corrupta, ela está cheia de pessoas como esse bebê incrédulo. Talvez você é uma dessas pessoas. Você se enquadra entre esse grupo de ateus, de agnósticos, de existencialistas, secularistas, que vivem como se Deus não existisse, vivem para o hoje, para o aqui, para o agora, vivem dizendo: Deus não existe, não há vida após a morte. Interessante que na palavra de Deus nós temos o resumo de um sermão pregado pelo apóstolo Paulo para um grupo de pessoas, de pagãos atenienses, que não conheciam o Deus verdadeiro, não criam nele e nem acreditavam na vida após a morte. E eu quero ler com você resumidamente o resumo deste sermão de Paulo, que está em Atos 17. Em Atos 17, o que você tem? Você tem Paulo na cidade de Atenas, esperando por seus 2 companheiros, Silas e Timóteo. Cidade de Atenas,
Na época de Paulo, era um grande centro cultural, artístico, filosófico e religioso. Cidade de Atenas, terra de Sócrates, Platão e Aristóteles. Uma cidade com muito paganismo, templos e altares. E a Bíblia fala que Paulo, andando por aquela cidade, ele viu tantos altares e tantos ídolos e tanta idolatria, que ele sentiu-se incomodado espiritualmente. Ele sentiu um mal-estar espiritual diante de tanta incredulidade, idolatria e ignorância. E enquanto ele fazia evangelismo nas ruas, na praça e na sinagoga, ele chamou a atenção de alguns filósofos epicureus e estoicos. E esses filósofos não acreditavam na possibilidade de vida após a vida, não acreditavam na ressurreição do corpo. E eles deram a Paulo a chance de Paulo falar. E Paulo lhes falou sobre o Deus da ressurreição e a ressurreição do Filho de Deus, que é o assunto da nossa cantata nesta noite. Vamos ao resumo desse sermão que está lá em Atos 17. O primeiro texto diz assim: Paulo começa falando assim: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é o Deus que eu anuncio para vocês. Amados irmãos, interessante que Paulo, ao falar com esses ateus, com esses incrédulos pagãos, interessante que ele não inicia o seu sermão provando a existência de Deus, dando argumentos em prol de provar a existência de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo lia a sua Bíblia, e Paulo conhecia Salmo 19:1, aonde fala que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, as estrelas, as galáxias, anuncia as obras das suas mãos. E o próprio Espírito Santo tinha ensinado Paulo que o incrédulo, o ateu, ele é indesculpável diante de Deus pelo seu ateísmo. Deus falou com o apóstolo Paulo, e Paulo escreve lá em Romanos capítulo 1, versículo 19, fala: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre todos os homens, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que o ateu, o agnóstico, o incrédulo é indesculpável diante de Deus. No dia do juízo, eles não vão ter argumentos. Deus fala: você não viu porque você não quis, você não viu porque você não queria ver, estava estampado no seu rosto, estava na sua cara, estava ao seu redor. E Paulo também não começa esse sermão se preocupando em provar que há vida após a morte. Sabe por quê? Porque Paulo conhecia a sua Bíblia. Ele conhecia Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, que fala que Deus fez todas as coisas de uma forma linda no seu tempo. E também Deus, ao criar o ser humano, Ele colocou a eternidade no coração do homem. A criança já nasce sabendo que essa vida não é tudo, que há algo por vir. Até os incrédulos fazem filmes sobre vida após a morte, gente que nem crê em Deus e na Bíblia, mas eles desenvolvem teorias e filosofam sobre a possibilidade de que há vida após a morte. Isso já está no coração do ser humano. Em outras palavras, todo ser humano já nasce consciente de que Deus existe e que há vida após a morte. Mas Paulo, ele inicia a sua fala então destacando a religiosidade dos atenienses. O texto está ali, né? Ele começa destacando o altar que eles tinham na cidade de Atenas, um altar dedicado ao Deus desconhecido, e ele usa esse altar que ele observou ao Deus desconhecido para introduzir a sua mensagem sobre o Deus verdadeiro. E a primeira coisa que ele ensina é que o Deus verdadeiro é desconhecido. Num contexto pagão e pluralista, nunca assuma de que o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, é o Deus das pessoas com quem você convive. Quando você vê um jogador de futebol, uma atriz, um ator, um político declarando que crê em Deus, não assuma que ele conhece o Deus bíblico.
Está cheio de gente que crê no Deus que Ele criou com a sua imaginação, com a sua vontade, com a sua criatividade. Cada um cria o Deus que quer, e nós nessa igreja, nós esquecemos o Deus que nós aprendemos e criamos, e a gente vai para a Bíblia, a gente descarta aquele Deus da nossa imaginação, da nossa família, da nossa tradição, e a gente fica com o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. E é esse Deus que Paulo começa a apresentar aqui. Versículo 24, vamos continuar o sermão de Paulo. Versículo 24 ele fala: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor, não é um Senhor, Ele é o Senhor do céu e da terra, e Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, Ele é o Criador, o dono e o Senhor de todas as coisas, na terra e no céu. Ele é muito, muito glorioso e importante para habitar em templos, em catedrais, em matrizes construídas pelos homens. Ele é muito importante, Ele é muito grandioso e glorioso para ser contido, ser domesticado e administrado por nós. O ser humano, ele até busca a Deus do seu jeito, mas ele cria para si mesmo, como eu já falei, um Deus que ele pode manipular, um Deus que ele pode colocar na sala, no carro, no quarto, um Deus que ele pode esconder no armário quando não convém, um Deus que ele beija, que ele pega, que ele apalpa, que ele veste, que ele faz o que ele quiser com aquele Deus. O ser humano quer um Deus domesticado, um Deus manipulável, e esse não é o Deus bíblico. Esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, Ele é o Criador, o dono, o Senhor de todas as coisas, na terra e no céu. Ele não cabe dentro de um altarzinho de igreja, ou na sua casa. O que mais? Apóstolo Paulo fala, versículo 25, ele fala, esse Deus, Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, olha, atenienses, o Deus verdadeiro, para a frustração de vocês, Ele é autossuficiente. Ele não tem carências, Ele não tem necessidades, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa de você, Ele não precisa do seu tempo, Ele não precisa da sua adoração, Ele não precisa de você, é você que precisa dEle. Tudo vem das suas mãos, tudo vem das suas mãos. O que mais? Continuemos, versículo 26, ele fala que esse Deus, de um só Adão, fez Ele todos os povos, para que povoassem sobre toda a face da terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Em outras palavras, ele está falando, o Deus verdadeiro, Ele é soberano. Ele não só criou a todos, mas Ele determina os tempos e os limites da nossa existência. A nossa liberdade, em outras palavras, a nossa autonomia, em outras palavras, ela é limitada. Esse negócio de livre-arbítrio é o conto da carochinha. Nós somos livres para desejar o que quisermos, mas nós não temos poder para realizar o que a gente quer. Provérbios 16 fala, o coração do homem pode fazer planos, e deve fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Quanta coisa que eu já intencionei, desejei, busquei e não consegui. Acabei morrendo na praia, acabei frustrado. E você também. Às vezes eu acho que nós somos nas mãos de Deus como um cachorrinho que eu tinha. Minha filha tinha um cachorrinho chamado Chanel, cachorrinho de madame. E eu vergonhosamente tinha que de vez em quando levar para passear. E eu saía com vergonha com aquele cachorrinho de madame pela rua, pela calçada. E me deram uma corrente, uma correia, que amarrava o cachorrinho a uma caixinha que eu segurava como um revólver aqui. E conforme eu acionava o gatilho, a cordinha, ela esticava até 10 metros. Quando eu apertava, a cordinha parava, eu apertava a cordinha trazia o cachorro de volta para mim. E eu saía com a Chanel para dar a volta no quarteirão, para ela fazer os servicinhos dela.
E a Chanel, muitas vezes, não usava nem 5 metros. Ela ficava pertinho de mim, ela ia num poste aqui, numa coisinha aqui, cheirava ali, eu parava, a gente andava junto, e ela sentia-se com livre-arbítrio. Ela fazia o que ela queria. Ela tinha 10 metros, mas ela usava às vezes 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, no máximo 8 metros. Uma vez ou outra ela tentou ir 10 metros para a rua, correndo atrás de um cachorro que estava do outro lado. Aí o que eu faço? Pum, dou uma esticada, ela não entende o que está acontecendo na realidade dela. Oi gente, tudo bem? Vocês estão sentados? Ai que bom, então eu posso pregar mais meia hora. Gente, a Chanel de repente, quando ela tenta atravessar a rua, eu dou uma engatilhada nela aqui, e ela é puxada de volta, né? E assim somos nós. A gente o tempo todo parece que tem uma certa liberdade. Eu coloquei essa gravata porque eu quis colocar, Deus não me moldou, mas vai, tem certas coisas, Deus fala, não, isso não. O Deus verdadeiro, Ele é soberano, de um só Ele fez todos os homens para que povoassem sobre toda a face da terra, tendo determinado, Ele determinou. Os nossos dias estão escritos nas suas mãos. Você não escolhe o dia que vai morrer, Deus já determinou, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Vamos prosseguir, está chegando ao final do sermão dele. Olha o que ele fala no versículo 27. Ele fala, Deus fez isso. Isso o quê? Todos os povos. Deus fez todos os homens, para quê? Para que os homens o buscassem. Deus nos fez para que nós o buscássemos. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Resumindo, atenienses, o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, Ele é um Deus sociável, relacional, próximo e acessível. Ele nos criou para termos comunhão com Ele. O pecado nos separou dele, mas aqui Paulo está nos dizendo que o Deus criador dos céus e da terra, o Deus soberano, Ele deseja ser buscado por você. Ele deseja ser encontrado por você. Se você o buscar, Ele vai se revelar a você, como tem se revelado a todos esses músicos e cantores aqui, e membros da igreja e de outras igrejas que aqui estão, que já têm um relacionamento gostoso com Deus. Em Tiago capítulo 4 versículo 8, o irmão de Jesus fala, aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Mas pastor, eu já tentei me aproximar de Deus algumas vezes, comecei na igreja, mas não deu, não virou. Mas olha o que Jeremias 29:13. Jeremias 29:13, Deus fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Quando você deixar seus ídolos, da sua Atenas, do seu coração, você tirar-lhes de campo, fala, Senhor, eu preciso de Ti, eu te quero, eu te busco como eu busco o almoço lá para 1h da tarde, eu te busco como eu busco o sono lá para meia-noite, 2h da manhã, eu preciso do Senhor mais do que o ar que eu respiro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O problema é que está cheio de pecador buscando a Deus de qualquer jeito, buscando a Deus de vez em quando, buscando a Deus 3, 4 meses, indo numa igreja, não encontrei Deus, então Deus não existe, Deus não me quer. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Voltemos ao sermão do apóstolo Paulo, versículo 28, ele fala assim, pois nele, em Deus, vivemos. Lembra do bebê que falava, a gente está na mãe, a gente vive dentro da mãe, é isso que ele está falando aqui, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês atenienses. O que os poetas disseram? Ele cita aqui, ele fala, também somos descendência de Deus. Daí Paulo fala, assim, visto que somos descendência de Deus, fomos criados por Ele, não devemos pensar que Deus, a divindade, é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Resumo, Deus, o apóstolo Paulo está falando atenienses, o Deus verdadeiro é uma pessoa, é um ser espiritual.
Não tente representá-lo, não tente adorá-lo através de obras artísticas, através de altares, através de ídolos. João 4,24, o próprio Jesus Cristo falou para a mulher samaritana: mulher, Deus é espírito, Ele não é matéria, Ele é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você é pagã, você é carnal, você quer tocar Deus, você quer beijar Deus, você quer sentir Deus fisicamente, mas Deus é espírito, você tem que adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Versículo 30 do sermão do apóstolo Paulo lá para os atenienses, versículo 30, ele fala: no passado, esse Deus verdadeiro, bíblico, no passado ele não levou em conta essa ignorância de ficar adorando Ele através de imagens, idolatria e altares construídos por mãos humanas. Mas agora que Cristo veio ao mundo, Cristo se revelou, Cristo pregou o Evangelho, Cristo sofreu, morreu, ressuscitou e mandou a gente pregar o Evangelho pelo mundo todo, o Evangelho está sendo anunciado no mundo todo. Mas agora, esse Deus, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Deus ordena, Ele não pede, Ele não sugere, Ele não convida, Ele é Deus, Ele ordena, Ele intima você. Você não tem escolha, você tem que buscar Deus, você tem que se arrepender do seu jeitão de viver, para viver do jeito de Deus. Então, o Deus bíblico, em primeiro lugar, Paulo está falando aqui, o Deus bíblico, Ele é gracioso. No passado não levou em conta a ignorância do nosso paganismo. E o Deus bíblico, Ele estende a sua salvação, Ele é gracioso, Ele estende a sua salvação para todos, para toda a humanidade, não é só para os brasileiros, para toda a humanidade. O versículo fala: Ele, esse Deus, ordena que todos em todo lugar, não é só para o judeu, não é só para o francês, não é só para o brasileiro, é para todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Ele requer arrependimento. Arrependimento. Você está indo para São Paulo, você se arrepende, você dá meia volta, talvez logo após o pedágio, você dá meia volta e volta para Campinas. Deus quer que a gente se arrependa e a gente creia na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, enviado por Ele para nos salvar. Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo está falando para os atenienses: abandonem todos os seus ídolos. Faz uma faxina em Atenas e quebra toda essa idolatria, todos esses altares aí. Abandonem todos os seus ídolos, voltem-se para o Deus verdadeiro, que é Espírito. Creiam na salvação que esse Deus verdadeiro já realizou através de Cristo Jesus, pois Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Nós temos um resumo do sermão, certamente Paulo falou muito mais coisas aqui. Versículo 31, Paulo fala: pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos. Está falando de Jesus. O Deus verdadeiro e justo, ou melhor, o Deus verdadeiro é um Deus de justiça, é um Deus que não tolera a injustiça. Em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo aqui é que a aparente impunidade que nós brasileiros vivemos, ela está com seus dias contados. O STF mais cedo ou mais tarde vai pagar por cada injustiça que ele tem cometido, por cada decisão errada que ele tem feito, cada juiz injusto, cada pai injusto, cada mãe injusta, cada filho injusto, um dia vai pagar pela sua injustiça contra os pais, contra a esposa, contra o marido. Deus verdadeiro, Ele é justo, e Ele já marcou um dia, chamado dia do juízo final. E a Bíblia fala que o juízo de Deus, no dia do juízo final, será inescapável, abrangente e minucioso, detalhado. Eclesiastes 12 fala: Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Em Romanos 2,16 fala que Deus, por meio de Jesus Cristo, vai julgar os segredos dos corações dos homens. Aquilo que você fez, aquilo que você pensou,
e você nunca teve coragem de falar para ninguém, Deus sabe, e um dia Ele vai trazer aquilo às claras. O juízo de Deus é inescapável, abrangente, minucioso. O Deus verdadeiro é justo, o Deus verdadeiro já marcou, o dia do juízo final está se aproximando a cada segundo, esse dia. Em terceiro lugar, Paulo diz para os atenienses que Deus já designou o juiz que executará esse julgamento no dia do juízo final. Deus Pai mesmo, Ele não vai julgar cada um de nós. Ele entregou esse privilégio ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. E se fez carne e habitou entre nós, e como homem Ele nunca pecou, mas Ele morreu pelos pecados dos homens. Ele é o único homem que nunca pecou e morreu pelos pecados dos outros e venceu a morte. Aqui eu não posso resistir de dizer para você e pedir que você, por favor, com a ajuda do Espírito Santo, coloca na tua cachola, coloca na tua cabeça, coloca nos teus valores, que só Jesus Cristo é infinitamente melhor e maior do que Abraão, do que Moisés, do que Paulo, do que Silas, do que Maomé, do que Buda, do que Confúcio, do que Allan Kardec, do que Ellen White, do que Dalai Lama, do que Papa Francisco, do que Edir Macedo, do que Silas Malafaia, do que qualquer outro pastor que você admira. E talvez você fale mais desse pastor, dessa pastora, do que do próprio Cristo. Para com isso, alguma coisa está errado na sua escala de valores. Jesus Cristo, Ele é quem morreu por nossos pecados, Ele é que ressuscitou para nossa justificação, Ele é infinitamente melhor e maior. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira e deu a Ele um nome que está acima de todo nome. E ao ressuscitar a Cristo Jesus, Deus confirmou que Ele estava aceitando o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Então somos salvos. Quando Deus o ressuscita, fala: eu aceitei o seu sacrifício. Se o sacrifício é suficiente, os seus discípulos estão perdoados. É isso que significa a ressurreição de Cristo. Na cruz, quando Deus ressuscita Jesus após a sua morte, isso significa que Deus estava confirmando a vitória de Cristo contra o pecado, contra a morte e o diabo. E nele, então, nós pecadores encontramos reconciliação com Deus, perdão dos pecados, salvação eterna e esperança viva da eternidade. Esperança viva. É Ele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E nós cremos nele, então nós temos a promessa dele. Ele que ressuscitou, nos ressuscitará também. Essa é a promessa que nós temos. Bom, versículo 31, que nós acabamos de ler, ali Paulo fala para os atenienses que Deus já estabeleceu o dia do juízo final. E nesse dia Deus deu para Jesus a autoridade judicial para confirmar a condenação dos incrédulos, dos insubmissos, dos ateus, dos que preferiram viver na incredulidade, viver para a sua honra e glória. E versículo 31 fala que da mesma forma, no dia do juízo final, Deus deu para Jesus a autoridade para confirmar a salvação dos pecadores arrependidos, que pela fé no sacrifício do próprio Cristo se voltaram para com Deus. E é por isso que o próprio Paulo em Romanos 8:1 fala: Portanto, já que Jesus morreu por nós, e nós cremos nele, e ele é a ressurreição e a vida, e nós cremos nele, e ele prometeu nos ressuscitar juntamente com ele, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É um grito de vitória. Já não há mais condenação. Não importa o que você fez, deixou de fazer, não importa o que você aprontou, se você chegou-se humildemente diante do Senhor Jesus e aceitou o sacrifício dele, arrependeu-se dos seus pecados, confessou, ele te perdoa e não há mais condenação para você. O próprio Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, veja que o Evangelho nos confronta e nos apresenta um dilema inescapável. Nesse lugar aqui, lá naquela galeria, na outra, aqui embaixo, aqui não, aqui todo mundo é santo, salvo, perfeito, ok? Mas tem alguém aqui, tem alguém lá, tem alguém aqui embaixo, que fala: eu não quero aceitar Jesus, eu não estou pronto para isso, eu não quero levar Deus a sério, eu não quero me afiliar ao povo de Deus, eu quero continuar vivendo do meu jeitão. Venho na igreja quando der vontade. Olha, o Evangelho apresenta um dilema inescapável para você. Pelo que nós vimos aqui, você inteligente já percebeu,
através do sermão do apóstolo Paulo, Deus está falando para mim e para você: ou você recebe a Jesus Cristo como seu advogado e Salvador e Senhor, ou você vai ter que encará-lo um dia como seu juiz e sentenciador. Você não tem como escapar de Jesus. Ou você tem Ele como seu advogado, ou Ele como seu juiz. Voltando para o texto de Atos 17, infelizmente o versículo 32 fala assim, que esses epicureus, esses estoicos, quando ouviram essa parte do sermão onde Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Talvez tenha alguém aqui hoje já no seu coração zombando desse pregador que está aqui te falando. Esse cara é maluco, falando de ressurreição, vida após a vida, Deus verdadeiro. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Paulo, legal, bacana, tal, o papo estava bom, mas sem a ressurreição, a gente fala sobre isso mais tarde. E deram um perdido no Paulo. Versículo 33 fala: com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros mais. E eu encerro essa minha fala dizendo: nesta noite, Deus te colocou num lugar onde tem músicos e coralistas, onde tem crentes e membros de várias igrejas, que, como vocês, são pecadores, mas pecadores que ouviram a mensagem do Evangelho, e baixaram a sua bola, e humildemente reconheceram: eu sou um pobre, miserável pecador, eu estou vivendo do jeito errado, eu estou vivendo para a minha glória, eu estou até querendo Deus, mas Deus para fazer minha vontade, eu não quero fazer a vontade dEle, mas eu me arrependo de viver assim. Eu gastei muito tempo da minha vida correndo atrás dos meus próprios interesses. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu esvazio as minhas mãos. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me ajude a tirar da minha vida todo tipo de ídolo, idolatria, todo tipo de coisa que concorre com o seu senhorio na minha vida. Me salva, tem misericórdia de mim, me dá fé salvífica para que eu possa te abraçar, receber o perdão, a graça, o favor, a salvação que você já conquistou por mim na cruz. Por isso eu quero incentivar, nós todos que aqui estamos e que somos crentes em Cristo Jesus, nós queremos incentivar você, visitante, incentivar você, filho de crente, que está na igreja já há tanto tempo, mas não se decidiu ainda pelo batismo, não se decidiu ainda a tomar uma posição radical ao lado de Deus. Nós queremos dizer para você: considere nesta noite voltar-se para o seu Deus. Considere nesta noite acertar-se com o seu Criador. Considere nesta noite trocar todos os ídolos do seu coração pelo Deus verdadeiro e sua tão grande salvação. Considere nesta noite deixar de viver para a sua própria glória, para viver para a glória de Deus com a família de Deus. Considere nesta noite trocar esse seu medo da velhice e da morte pela certeza da ressurreição que há em Cristo Jesus. Senhor Deus, continua falando aos nossos corações. Senhor Deus, foi numa noite como essa que muitos de nós fomos tocados pelo Teu Espírito e tomamos uma decisão radical, uma resolução, Senhor, de Te seguir, de Te servir. E o Senhor nos abençoou, o Senhor nos visitou, o Senhor nos capacitou a crescer na fé e a andar nos Teus caminhos. Pai, que hoje seja o dia de salvação para esse jovem, essa criança, para esse adolescente, para esse adulto que está aqui, Senhor, nos ouvindo. Por favor, opera a Tua obra na vida deles. Em nome de Jesus assim oramos. Amém.